Hello, guys! Ótimo dia, ótima tarde, ótima noite, não sei que horas que vocês estarão vendo esse vídeo. Eu resolvi gravar esse vídeo num primeiro momento para os colaboradores da rede Get It Academy. E qual que é a ideia aqui, né? Eu fiz um curso um tempo atrás com o Paulo, meu sócio, e com o Ronald também, meu sogro, sobre educação financeira. E eu nunca tive educação financeira ao longo da minha vida, né? Então eu comecei a estudar um pouquinho mais sobre o assunto agora. E é como dizem, né? Antes tarde do que nunca. Se eu tivesse tido essas informações lá atrás, com certeza tudo estaria muito diferente agora. Mas as coisas são como tem que ser, e o importante é a gente não parar e continuar sempre aprendendo. E eu dividi um pouquinho desse conteúdo com os colaboradores da franqueadora Get It Academy, que adoraram, e batendo um papo com eles, surgiu, e com outros amigos também, né? Surgiu a ideia de dividir esse conteúdo com todo o nosso grupo. Por quê? Porque é difícil você ter uma vida plena, é difícil você ter uma vida, vamos dizer, no trabalho, por exemplo, é difícil você conseguir se concentrar em questões profissionais e crescer se você passa por problemas financeiros. E ao contrário do que muita gente pensa, problema financeiro não está relacionado diretamente a quanto você ganha, e sim a quanto você gasta. Eu fiz esse curso de finanças com um cara chamado Ben Zwell. É um cara que dá consultorias para pessoas que passam por dificuldades financeiras. Esse curso tratava de finanças pessoais e finanças empresariais, mas aqui o que eu quero tratar com vocês é mais do lado pessoal, para dividir um pouquinho do conhecimento que eu tive e quem sabe ajudar a melhorar um pouquinho aí do futuro de vocês, né? Do futuro financeiro, que é muito importante. Então eu vou fazendo algo bem simples, bem básico. Eu vou simplesmente dividindo aqui alguns dos tópicos que eu fui anotando desse curso sensacional de 1 dia e meio que eu tive sobre finanças pessoais. O Ben Zwell, de cara já vou recomendar, compre um livro do Ben chamado Eu Vou Te Ensinar a Ser Rico. E além desse tem um outro livro muito legal chamado A Riqueza da Vida Simples, do Gustavo Cerbasi. São 2 livros, eu diria que um complementa o outro, mas se você comprar só um deles, com certeza você já vai estar muito bem fundamentado para você dar uma guinada aí na sua vida financeira, porque infelizmente nós brasileiros, a grande maioria de nós cresce sem nenhum tipo de educação financeira e a gente faz muita burrada aí no decorrer da vida. Então, algumas das coisas que o Ben fala no curso é que não é aquilo que você não sabe que está te prejudicando, é aquilo que você já sabe. A educação é 10 vezes mais importante que conhecimento. Educação é um processo longo e repetitivo, muitas vezes até chato, mas é essencial, né? E a diferença da educação para o conhecimento é que a educação está relacionada à ação. Você já conseguiu criar um hábito e fazer ações, né? E conhecimento necessariamente tem um monte de gente que sabe um monte de coisa, mas não põe em prática, não adianta nada. Então ele diz que ganhar dinheiro é metade do plano, e você tem que lembrar sempre do objetivo, que é conquistar a liberdade financeira. Esse livro trata de muitas questões relacionadas à crença também, que são até um pouquinho delicadas de você tratar. Porque ele fala, por exemplo, ele bota lá numa roda, o que você acha mais importante? Aí ele pergunta: família, relações profissionais, saúde, dinheiro, e ele vai pondo, emocional, ele bota várias opções para você escolher. E assim, muita gente escolhe família, outras pessoas escolhem saúde, e vai variando. Raramente alguém fala dinheiro primeiro, e ele fala não, o dinheiro é mais importante. Qual que é a explicação que ele dá? Se você não tiver com sua vida financeira em dia, essa parte vai detonar todas as outras. Então imagina hoje
você ficar doente e depender única e exclusivamente do SUS, que a gente sabe no Brasil que em um lugar ou outro funciona bem. Então, o que ele põe é que a vida financeira em dia te proporciona cuidar muito melhor das outras áreas da roda da vida, vamos dizer assim. E daí a atenção que tem que ter para tratar essa parte, cuidar dela e deixar redondinha. E ele diz que não existe caminho curto para nada. Se algo está muito fora da curva, tem problema, né? Então são as tais das pirâmides, né? Tal de Bebom e todas aquelas porcarias que já surgiram por aí. Quando tem muito ganho prometido, é provável que haja algum tipo de problema, né? Tudo tem risco e retorno. Se tem muito retorno é porque tem muito risco, são coisas óbvias. Ele fala do Warren Buffett que ele tem 2 regras relacionadas a dinheiro. A primeira é nunca perder dinheiro e a segunda é nunca esqueça da primeira regra, né? E a sua mentalidade é o fator que define seu sucesso ou o seu fracasso. Nós não escolhemos nada, somos programados para fazer as coisas. E aí vem aquela coisa, né? Por que isso sempre acontece comigo? Simples, porque você está programado a fazer besteira. E ele fala das armadilhas do mercado brasileiro. Consumismo é uma delas, facilidade em conseguir crédito, péssima educação financeira e juros abusivos. Para vocês terem uma ideia, em Israel, até o ano passado, segundo o Ben, a taxa de juros girava em torno de 2% ao ano. No Brasil, até um tempo atrás, era 8% ao mês. E aí, sem orientação profissional, é muito difícil sair das dívidas. Então, no curso, o Ben fala sobre 4 pilares da educação financeira. Eu não vou abordar o último, que é de investimento. Eu vou abordar os 3 primeiros. Primeiro é mentalidade. Segundo é administração financeira, que fala sobre o padrão de vida correto. E o terceiro é como sair das dívidas. Então, lei da atração. O Ben ele fala que ele prefere a lei da semeadura, né? Que você colhe aquilo que você planta. E não é simplesmente aquilo que você quer ou declara ou pede. O que faz concretizar algo na sua vida são os pensamentos dominantes. De novo, né? Criar hábitos. O problema do endividado não é o problema, mas sim o sintoma. O problema é a mentalidade, padrão de vida errado. Tudo que você ganha é para pagar pelo padrão de vida. Aí depois ele fala de algumas crenças que nós temos, né? Pau que nasce torto morre torto, sou pobre mas sou honesto, o cara é rico porque explora os outros, todas essas bobeiras que a gente vai crescendo e que faz com que fique muito mais difícil da gente realmente conquistar uma liberdade financeira, porque a gente é cheio de crenças. Então eu lembro que ele pediu para a gente ressignificar algumas frases, e tem uma que eu cresci ouvindo, né, que melhor do que receber é dar, alguma coisa assim, não me lembro agora. Dar é melhor do que receber, se eu não me engano. E aí, na ressignificação ficou: tão bom quanto dar é receber, porque é verdade, é gostoso receber, né? É legal dar um presente e ver a felicidade de alguém? Mas é gostoso também receber. É legal você dar um elogio, sincero, obviamente, para um colega, para o marido, enfim, para a esposa, para a família. Mas é legal também receber, é gostoso receber, né? Você não pode depender disso para você fazer sua vida girar, mas é gostoso receber. E essa crença aí, essa é uma das crenças que a gente precisa resolver, né? Tão bom quanto dar é receber. Todas as coisas ruins que você ouviu sobre dinheiro é mentira. Quem faz coisas boas ou coisas ruins são as pessoas, não é o dinheiro. Se você é uma pessoa boa, o dinheiro ele vai potencializar as suas ações. Se você é uma pessoa boa e você tem muito dinheiro, você vai poder ajudar
muito mais projetos, muito mais pessoas. O dinheiro tem que vir por merecimento. Se você achar que não merece, você vai gastar tudo o que ganhar. Essa é uma das armadilhas da mente. E é por isso que tem muita gente que recebe herança e entra numa desgraça depois de ter essa grana toda chegando sem esforço nenhum. As pessoas costumam pedir dinheiro, né? Mas na verdade o que elas precisam é de mentalidade para poder lidar com dinheiro. E aí é interessante também porque ele fala do empresário que ganha milhões, mas não tem tempo. E ele é apenas uma pessoa que ganha muito dinheiro, né? Porque ele não tem uma liberdade, porque ele não tem tempo, né? O rico de verdade, ele tem também uma liberdade, que não é só dinheiro, é tempo também. Então o que diferencia um do outro é a mentalidade, e não é o dinheiro em si que se ganha. Dinheiro e a felicidade têm o mesmo segredo: viva na realidade, não no passado, o que eu era, o que eu tinha, ou no futuro, o que eu vou ganhar, vai dar certo. Não, a realidade é o presente. Como você está hoje é como deve viver, presente. Então, uma liçãozinha para brasileiro, e eu vou falar por mim mesmo, né? Porque eu vivi nesse erro muitos e muitos anos. Segundo Ben, não se compra nada financiado. Você fica comprometendo uma grana que você ainda nem ganhou. O Ben diz que na crise, para o pobre não muda nada, porque o pobre está sempre em crise, então não faz tanta diferença assim o cenário financeiro. E o rico? Na crise, o rico faz festa, porque ele compra tudo muito baratinho, ele tem o capital na mão dele. E a classe média? A classe média se lasca. Por quê? Porque ele vende tudo aquilo que ele nunca teve condições de ter, né? Ele queimou a largada, não era o momento dele ter, e ele comprou mesmo assim. Aí ele tem que vender tudo abaixo do valor para poder se virar naquele momento ali de angústia. E ele vai vender para quem? Para um rico de verdade, que tem o dinheiro e vai poder aproveitar a oportunidade. Então, filosofia dos ricos, né? Eles têm ganhos normais, eles gastam menos do que ganham, investem em ativos para construir renda passiva, tem que sobrar dinheiro todo mês, e você é rico quando sua renda passiva é maior do que os seus gastos. Aumentar o padrão de vida não é o problema é aumentar rápido demais. Quando você tem uma vaga noção, você gasta de 30% a 300% mais do que imagina. Gasto é igual unha, sempre cresce e sempre tem que cortar. Ele fala que mão aberta é coisa de classe média. As coisas insignificantes do dia a dia é que separam a riqueza da pobreza. Ostentação, uma forma de mostrar o quanto você é pobre. Tenha tudo o que quiser, mas somente quando merecer. Isso é muito importante, hein? O Ben, ele falou de famílias em que ele vai dar consultoria. A família está quebrada e ele pede para montar uma planilha. Então, quando ele chega na casa, a primeira coisa que ele vai, antes de conversar, ele vai olhar a planilha. E geralmente, quando ele olha a planilha, ele fala: pronto, já resolvi o problema de vocês não vão mais ficar endividados. E aí a pessoa fala: mas como? Eu estou nessa situação há meses, às vezes há anos. Como é que eu tenho que fazer? Ele falou: simples. Ele falou: um exemplo aqui, ó, você vai cortar a escola das crianças. Vocês estão gastando R$5.000 por mês com a escola das crianças, tem que tirar. E aí geralmente o que os pais falam: não, a escola do meu filho é sagrado, ninguém mexe. E aí a resposta dele é: mas eles não merecem ainda estudar nessa escola. Por que você colocou lá? Você não tem dinheiro para pagar por essa escola. Então, você não merece que seus filhos estudem nessa escola. Seus filhos não merecem estudar ainda nessa escola. Tem que tirar e pôr numa escola mais barata. E é isso, né? A gente tende a querer usufruir de coisas que ainda não temos o direito, ainda não merecemos, aliás, né? Usufruir dessas coisas. Não está no nosso patamar financeiro. E aí é onde os problemas começam a acontecer. Gastar mais do que se ganha é viver um padrão de vida errado.
o que você tem que fazer? Se hoje você ganha, o que você ganha não é suficiente para você pagar as suas contas. Segundo o Ben, isso é muito simples. Você está vivendo um padrão de vida errado. Então você tem que buscar o padrão de vida correto para você. E o padrão de vida geralmente ele está relacionado a 4 pilares simples. O primeiro é moradia, o segundo é educação, o terceiro é transporte, o quarto é alimentação. Então, assim, moradia simples. Você provavelmente está morando numa casa ou num apartamento que ele é muita coisa para você. Financeiramente falando, você precisa dar um passo para trás. Gastar menos com isso, morar numa casinha mais apertadinha, um apartamento mais apertado. É o momento, né? E é o que tem que ser feito. A educação, né? Isso é muito mais para a família. Quando a gente tem filhos, aí a gente quer dar o melhor para os nossos filhos, né? Mas tem que ser dentro das condições financeiras. Transporte, e aí, né? Tá andando muito de táxi ou de Uber agora. O Uber, dependendo da sua rotina, ele pode até compensar muito mais do que ter um carro próprio. Então é para sentar e fazer conta. Eu ando de Uber há uns 3 anos ou mais até. Tinha 2 carros próprios, vendi uma. Hoje minha família, a gente só tem um carro e eu costumo andar de Uber. Quando eu fico com o carro, minha esposa anda de Uber. Pra você ter uma ideia, eu gastava 12 mil reais por ano com meu carro, entre combustível, desvalorização, IPVA, seguro, manutenção, todos os gastos relacionados ao carro. Isso me dava mais ou menos 12 mil reais por ano de gasto com meu carro. Era uma SUV, e uma SUV mais simples. E com o Uber eu gasto entre 3 e 4 mil reais por ano, né? A média vai variando um pouquinho, tem mês que eu uso um pouquinho mais, mês que eu uso menos, mas enfim, é de 3 a 4 vezes menos do que eu gastava com o carro. E às vezes se eu tenho que viajar para longe, eu alugo um carro. Afinal, me sobra aí comparado com o que eu gastava antes, quando eu tinha carro, tá me sobrando de 8 a 9 mil reais comparado com o que eu gastava com carro próprio. Então, vale a pena alugar um carro. A alimentação, né? Você anda indo muito para restaurante, você anda fazendo aquela compra animal de R$1.000, de R$1.500 quando você vai no mercado comprando um monte de coisa. Legal fazer essa compra, mas se você tem condição. Se não tem condição, tem que dar uma segurada na onda. Dando um passo para trás, você vive melhor e consequentemente rende mais. Normalmente de 6 a 12 meses depois você tem condições de retornar ao padrão de vida anterior, mas desta vez com direito de estar lá. Dessa vez você vai merecer estar lá. Então é isso, às vezes a gente tem que dar um passo para trás e para muita gente é difícil, né? Aquele orgulhozinho ali não deixa, e às vezes tem que dar um passo para trás para poder depois avançar. Todos os dias as pessoas têm a oportunidade de gastar ou poupar 0,3% que ganha. Então, para uma pessoa, por exemplo, que ganha 15 mil reais, para ela gastar 45 reais é um pulinho, é muito fácil. E ela nem pensa, né? É um café com salgado ou 2 que come no shopping, por exemplo. Dá um pulinho aqui, compra isso, vai ali, compra aquilo outro. E eu posso falar por mim mesmo, né? Eu viajo bastante visitando as nossas escolas e às vezes na estrada, eu me lembro, depois que eu fiz esse curso e na sequência já fiz uma viagem para o interior de São Paulo, e aí voltando paramos na estrada e aí fui tomar aquele cafezinho, né, para dar aquela acordada, e eu vi um doce, bonito doce, né? Eu falei, vou comprar. E aí quando eu fui pedir para a moça, eu parei e falei, peraí, eu não estou com fome. Eu acabei de almoçar, faz 1h30, 2 horas que eu tinha almoçado, fazia, né? Eu não estava com fome. Por que eu ia comer o doce? Né? E sei lá, o doce custava, nem era caro, custava, sei lá, R$6 por aí. Mas, para que gastar esses R$6? Eu nem com fome estava. Então era só para gastar. Eu lembro até hoje, vou dedurar minha velhinha aí, né? Eu lembro até hoje de um dia que minha mãe, eu era criança ainda, criança para adolescente, ela chegou em casa com uma panela, acho que de pressão, não lembro, mas
E aí eu lembro que meu pai perguntou para minha mãe, mas por que você comprou essa panela? A gente está precisando? Minha mãe falou, não, mas estava na promoção. E é isso que deixa a gente, isso que deixa a gente no patamar que a gente está. O gasto desnecessário. Né? Por que comprou? Porque estava na promoção. Não era porque eu precisava, era porque era porque o produto estava na promoção. E quantas vezes a gente não faz isso, né? Falando de novo do 0,3%, de poupar 0,3%. Então, para quem ganha 10 mil reais, essa pessoa vai ter a oportunidade de gastar ou economizar 30 reais todos os dias. Os pequenos sacrifícios na vida te darão grandes conquistas. E ele fala da vida leve, que é aquela coisa do pagamento parcelado. Imagina que a sua vida é uma jornada que ela vai com uma mochila. E cada coisa que você ainda está pagando, cada parcelamento que você fez, é uma pedra que vai entrar na sua mochila. Aí a pergunta é, quão pesada está a sua mochila nesse momento? Então ele fala que o segredo é você ter uma vida leve. Quanto mais leve, mais você faz o que realmente tem valor. 5 coisas que podem transformar a vida mais leve. Bom, eu vou pular essa parte aqui para a gente dar uma encurtadinha no vídeo, que senão vai ficar muito longo. A vida não está no que você tem, mas sim nas experiências que você passa. Aprenda a lidar com o dinheiro para poder focar no que realmente importa. E detalhe interessante, né? Tem gente, por exemplo, que adora viajar. E já tem outras pessoas que adoram comprar sapatos ou comprar roupas. Então, e o grande segredo, na minha opinião pelo menos, é ser feliz, né? É a gente fazer o que a gente gosta. O problema maior, ele tá quando você quer viajar, comprar sapato, comprar roupa, comer bem, enfim, você quer fazer tudo e o seu dinheiro não vai dar para tudo isso. Então, assim, o que te realiza é ter vários pares de sapato. Você vai ter que poupar em todas as outras áreas e começar a juntar para você comprar os seus sapatos. É viajar, você vai ter que comprar menos sapatos, comprar menos roupas, gastar menos nas outras áreas para sobrar mais dinheiro, você vai fazer a sua reservinha para você poder viajar mais. E assim por diante, é organização. Né? Esse capítulo é muito, muito interessante, saindo das dívidas. Primeiro passo para sair das dívidas, nunca consulte o gerente do seu banco. Porque ele provavelmente vai te oferecer algo que, além de não te ajudar, vai te atrapalhar mais ainda. No curso que o Ben deu, éramos em, acho que umas 300 ou mais pessoas. E ele falou assim, quando a pessoa está endividada, às vezes ela chega num ponto que ela toma um empréstimo para pagar as dívidas. E aí, quando ela vê que ela não está conseguindo pagar o empréstimo, o que ela faz? Ela toma outro empréstimo para pagar as dívidas e o empréstimo que ela tomou e não estava conseguindo pagar. E nesse momento, uma galera dá risada. Por que será? Porque muita gente já fez isso. Então, assim, número 1, nunca consulte o gerente do seu banco. E número 2, existe um negócio chamado tudo ou nada. Ou você paga toda a sua dívida integralmente, ou você não paga nada. Guarde o dinheiro, só que você tem que guardar o dinheiro e esperar por uma boa proposta do banco. Ele diz o seguinte, que para você não se preocupar, você que tem dívidas, né? Você não se preocupar que o banco ele não vai sujar o seu nome, ele vai proteger o seu nome para você parar de fazer besteira com dinheiro, porque você faz besteira com dinheiro, não é à toa que você tem dívidas. Então não se preocupe com isso, que seu nome vai estar protegido para você parar de ficar fazendo gasto. E aí você vai poupando dinheiro por quê? E no livro o Ben ensina como você faz isso. E depois de um tempo o banco vai começar a te fazer propostas realmente vantajosas, né? Muito menores do que as originais, para você poder quitar
a sua dívida. Então no livro tem tudo bem detalhadinho lá. E controle emocional. Então, ó, quanto você consegue investir por mês? Se a resposta for nada, significa que você precisa ajustar os 3 primeiros pilares, que é o que eu dei uma resumida aí nesse vídeo para vocês. Qual o valor necessário para construir sua liberdade financeira? Você vai pegar o seu padrão de vida e multiplicar por 250. Então, olha só o negócio. Se o seu padrão de vida está em 20 mil reais, você tem que multiplicar isso por 250. O valor é 5 milhões de reais. Por que 250? Ele fala que num rendimento líquido de 4% ao ano, isso vai dar o valor do padrão de vida, que é o suficiente para você viver. Então você teria que ter isso investido para você não depender do seu trabalho para você pagar pelo seu padrão de vida. Só o rendimento dos investimentos pagariam pelo seu padrão de vida. Isso, de acordo com o Ben, é você ser rico. Há 2 forças que nos movem, a sobrevivência e o crescimento. O crescimento é 10 vezes mais fraco. Por isso que a galera começa a academia e para, porque essa não é a força da sobrevivência, essa é a força do crescimento, que é 10 vezes mais fraca que a da sobrevivência. Já ouviu falar de casos em que, para escapar da morte, a pessoa pulou um muro de não sei quanto de altura, que em condições normais ela não conseguiria pular, mas ela tirou forças, não sabe de onde, conseguiu escapar de um ataque de um animal, enfim. Existem muitas histórias desse tipo, porque a força da sobrevivência é muito, muito, muito forte. Nunca deixe dúvidas técnicas te travarem. O YouTube resolve tudo hoje. Vá lá no YouTube e bota lá o termo que você não entende, que você vai aprender. O que é spread bancário? Bota no YouTube, bota no Google que você vai aprender. E eu vou encerrar por aqui. Como eu falei, foi um dia e meio cheio de informação, cheio de conhecimento para nós. E eu estou resumindo tudo isso num vídeo de quase meia hora. Mas a ideia é ter um approach bem básico, bem direto, para dizer o seguinte, que se você está devendo hoje, existe saída, tem como resolver isso. Então aqui eu dou uma pincelada em tudo que foi trabalhado no curso, mas compre o livro, do Ben ou do Gustavo Cerbasi, e mais importante do que tudo isso, comece a colocar os aprendizados em prática, ação. Sem ação a gente não chega em lugar nenhum, e aí você vai começar a construir uma vida diferente. Para aqueles que acham que o salário tem a ver com o que eu estou falando, o Ben conta histórias de consultoria que ele deu, por exemplo, para um médico, que o médico ganhava, acho que era 50 mil, 60 mil reais por mês. E o motorista desse médico emprestava dinheiro para ele com uma certa regularidade. Quanto será que ganhava o motorista do médico? De repente o cara tinha um belo salário, mas com certeza era muito inferior ao do médico. E quem emprestava dinheiro para quem? Então, assim, não deixe que crenças limitantes barrem o seu crescimento, a sua evolução. Leia, busque informação e, acima de tudo, coloque os aprendizados em prática, que dentro de alguns meses você já vai conseguir dar uma guinada na sua situação financeira e começar a construir um futuro mais próspero. Grande abraço e bora gastar menos e poupar mais.